Olá, pessoal! Começando mais uma aula do Mozart. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito super importante da matemática financeira, um que aparece, sabe, desde o parcelamento daquela compra que a gente faz até no rendimento de um investimento. A ideia aqui é dominar o juros simples de uma vez por todas. Bora lá? Olha só o nosso roteiro de hoje, tá bem completo. Primeiro, a gente começa pelo básico, né? O que são esses tais juros simples. Depois, a gente pega as ferramentas essenciais, que são as fórmulas, e já bota a mão na massa com um exemplo bem prático. Aí, vamos comparar com os juros compostos para entender a grande diferença. E para fechar com chave de ouro, tem um desafio para testar o que a gente aprendeu. Preparados? Então, vamos nessa! Então, bora lá, começando pelo começo. Entender bem essa base aqui é o que vai fazer todo o resto parecer bem mais fácil, pode acreditar. Pensa assim, ó. Juros são tipo o aluguel do dinheiro. É isso mesmo. Se alguém empresta uma grana, essa pessoa está, na prática, alugando aquele valor por um tempo. E o juro é o pagamento por esse aluguel. É o preço que se paga ou que se recebe, né, por usar o dinheiro dos outros durante um período. Faz sentido, né? E aqui está o pulo do gato dos juros simples. A grande sacada é que a taxa é aplicada sempre, e eu digo sempre mesmo, sobre o valor inicial, aquele primeiro valor. O que isso quer dizer na prática? Que o valor do juro que você paga ou recebe todo mês é exatamente o mesmo, não muda. É um crescimento super previsível, linear. Pensa numa escada com degraus todos do mesmo tamanho. Você sobe um de cada vez, sem surpresas. Aí alguém pode pensar, mas eu sempre ouço falar dos juros compostos. E é verdade, eles são os mais comuns no mundo dos investimentos. Mas olha, os juros simples estão por aí no nosso dia a dia sim. Sabe onde? Em coisas de curto prazo. Tipo multa de boleto atrasado, sabe? Ou até no parcelamento de algumas compras. Então, entender como eles funcionam é fundamental. É a base para a gente construir um conhecimento financeiro mais forte. Beleza, o conceito está na cabeça. Então agora é hora de pegar as nossas ferramentas de trabalho. E pode acreditar, a partir de agora, essas fórmulas vão ser nossas melhores amigas para resolver qualquer problema. E aqui está ela, a grande estrela da aula. J é igual a C vezes I vezes T. Ou, como a gente gosta de falar, J é igual a C.I.T. O J é o juro, o C é o capital, I é a taxa e o T é o tempo. É moleza, né? O juro é só multiplicar esses três caras, capital, taxa e tempo. Essa formulinha aí é o coração de tudo. Então, vamos detalhar. O C é o capital. Pensa nele como ponto de partida. É a grana que foi investida, o valor da dívida, o preço do produto, é o valor inicial, a base de tudo. Depois vem o I, que é a nossa taxa de juros. E aqui, ó, presta atenção que essa é uma dica de ouro, sério. A taxa e o tempo têm que estar na mesma sintonia. Eles precisam falar a mesma língua. O que isso significa? Se a taxa é ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa é ao ano, adivinha? O tempo tem que estar em anos. Essa combinação é crucial, senão o cálculo dá todo errado. E para fechar a fórmula, temos o T, de tempo. É simplesmente por quanto tempo a operação vai durar. Pode ser em dias, meses, anos. Mas, como eu acabei de falar e vou repetir porque é importante, ele tem que estar sempre combinado com a unidade da taxa. Sempre. Ok, a gente já sabe calcular o valor só dos juros, mas e o valor final? Quanto a gente vai ter ou vai dever no total? Para isso, a gente usa o montante, que a gente chama de M, e a conta é a mais fácil de todas. É só pegar o capital inicial e somar com os juros que a gente acabou de calcular. Simples assim, capital mais juros, pronto. Chega de papo, né? Vamos para ação. Agora, a gente vai juntar todas essas peças e ver como essa mágica toda funciona num exemplo de verdade. Então, vamos lá. Passo a passo, acompanhem comigo. A gente tem um capital, o nosso C, de R$6.000. A taxa, o nosso I, é de 4% ao mês. Lembrando que 4% é a mesma coisa que 0,04, tá? Então, qual o juro por mês? É só fazer 6.000 vezes 0,04, que dá R$240. Beleza. Agora, o tempo, nosso T, é de 10 meses. Então, para achar o juro total, a gente multiplica os R$240 mensais pelos 10 meses. Isso dá R$2.400 de juros. Para fechar a conta, o montante final vai ser o quê? O capital de 6.000 mais os juros de 2.400. Chegamos no valor final de R$8.400. Viram? É uma sequência, bem direto ao ponto. E aí está, o resultado final cravado, R$8.400. Esse é o valor total depois de 10 meses nessa operação. Nosso exemplo prático está resolvido. Beleza, agora que a gente já está craque no juros simples, vamos para um ponto que
Nossa, é muito importante. A gente precisa entender a diferença entre os juros simples e os compostos. Eu garanto, entender isso muda o jogo, principalmente quando a gente fala de prazos mais longos. A diferença fundamental está aqui, ó. No juros simples, a gente já viu, a taxa sempre bate em cima do valor inicial. Ponto. O crescimento é retinho, constante. Já nos juros compostos, e a história é outra. A taxa incide sobre o capital e também sobre os juros que já foram acumulados. É o famoso juros sobre juros. Isso cria um crescimento exponencial, sabe? É uma curva que vai subindo cada vez mais rápido. É uma bola de neve. Dá uma olhada nessa tabela que ela deixa tudo super claro. No primeiro mês, tudo igual. Juros simples e compostos dão o mesmo resultado, R$ 2.200. Mas olha o que acontece já no segundo mês. Já começa a ter uma diferença. A coluna dos compostos começa a decolar. Quando a gente chega em 6 meses, a diferença já é bem grande. A bola de neve dos juros compostos já está bem maior. É aí que a gente vê o poder deles no tempo. Show de bola! Passamos pela teoria, pelos exemplos, pela comparação. Agora é com vocês! Chegou a hora de testar esse conhecimento todo. Bora pro desafio? Então se liga no desafio. Imaginem um investimento com juros simples, rendendo 2% ao mês. A pergunta é, em quanto tempo esse capital vai dobrar? Vou dar uma dica de ouro para ajudar. Se o capital vai dobrar, isso significa que o valor dos juros, o nosso J, tem que ser exatamente igual ao capital inicial, o C. Sacaram? Com essa dica, é só jogar na nossa fórmula J igual C.I.T e encontrar o tempo. Um desafio bem legal para botar a cabeça para funcionar. E aí, quem topa o desafio? Peguem o papel, a caneta, pensem com calma na lógica por trás do cálculo e deixe sua resposta nos comentários. Quero ver quem acerta essa.